Que a paz de Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, seja com todos vocês. Hoje é o 7º dia. Ontem, Jesus Cristo ele foi crucificado. Para os discípulos de Jesus, esse foi um dos momentos mais tenebrosos que eles já passaram na vida deles. Pois no dia anterior, o seu mestre havia sido chicoteado, havia sido insultado, humilhado e crucificado. O mestre, que outrora havia operado milagres, havia curado os doentes, feito os cegos verem, o mestre que havia curado os leprosos, tocado nos leprosos e ao invés de ser contaminado havia curado eles, o mestre que tinha o poder de parar o vento e as ondas, que os demônios temiam, o mestre que havia expulsado demônios de muitas pessoas, o mestre que mesmo sofrendo a ameaça de morte, ele havia se livrado com maestria, o mestre que havia alimentado milhares de pessoas com alguns pães e peixes. Ele havia sido morto e crucificado. Todos os sonhos que os discípulos tinham, toda a fantasia do reinado de Deus, da libertação, da volta da glória de Israel, todos os sonhos que eles tinham, tudo que eles tinham depositado, havia acabado. Eles estavam com medo, estavam enclausurados, mas eles não sabiam que eles estavam a um dia da ressurreição gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eles não sabiam que Jesus, como havia prometido, ele havia de sofrer, havia de morrer, mas também que Deus Pai o ressuscitaria de maneira gloriosa e que ele enviaria o Espírito Santo aos discípulos para que esses compreendessem todas as palavras que foram ensinadas pelo Mestre Jesus, para que eles mesmos fossem testemunhas dessa boa nova. Eles não sabiam que Jesus não estava somente para realizar o sonho deles, mas era algo muito além da libertação da opressão romana. Jesus havia vindo à terra para nos livrar de todo o sofrimento, de toda a angústia do pecado, da prisão do pecado e da consequência da morte. Jesus tinha vindo para nos libertar do que é mais tenebroso, daquilo que consome a nossa alma e a nossa vida. Jesus, ele havia vindo para que a ira de Deus fosse apontada para ele, para que ele se fizesse pecado por nós. E ele voluntariamente, sem precisar, ele se entregou, ele veio aqui na terra em forma de homem e no final ele foi morto e crucificado. Ele não precisava fazer isso, mas ele optou por fazer. Ele se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, para que nós pudéssemos de fato nos tornar filhos de Deus, para que nós pudéssemos de fato conhecer a grandeza, a profundidade do amor de Deus derramado na cruz do Calvário, para que nós fôssemos perdoados de todo o erro, toda a injustiça que nós temos cometido, de todo o pecado que nós temos cometido, para que nós pudéssemos nos tornar justos, para que nós pudéssemos nos tornar do povo celestial de Deus. Jesus, ele se entregou por nós. E nesse momento, os discípulos não compreendem, os discípulos têm medo,
Os discípulos não conseguem conceber o fato de que Jesus, de que o Mestre havia sido morto de forma exemplar, havia sido executado como um criminoso, mesmo sendo inocente. Mas eles estavam a um dia da ressurreição de Jesus Cristo. Gostaria de encerrar essa reflexão com um texto que Paulo escreveu aos Filipenses. No capítulo 2, versículo 5, ele diz: tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sim, Jesus ele foi obediente à morte de cruz. Ele se entregou não porque ele precisava disso, mas porque ele quis. Pela sua bondade, pela sua generosidade, pelo seu sacrifício generoso por todos nós. E que essa seja a nossa atitude. Que nós também possamos expressar a generosidade para com outras pessoas, que nós possamos agir, não com medo, não porque está tudo em trevas, não porque os nossos sonhos acabaram, não porque nós estamos em angústia, mas apesar disso, porque Jesus Cristo, Ele entregou sua vida por nós. Porque Ele entregou sua vida por nós. E os discípulos não faziam ideia de que eles estavam nesse momento histórico para toda a humanidade. Eles não faziam ideia de que eles estavam fazendo parte de uma narrativa de um Deus amoroso que precisava sofrer e morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Então Ele se voluntaria, Ele se entrega por nós, por amor a nós. Que essa seja a nossa atitude de obediência a Deus Pai. Não por medo, não por obrigação, mas sim por gratidão, por responsabilidade, inspirados no ato sacrificial de Jesus Cristo. Que nós possamos depositar o nosso sonho não em coisas terrenas, não em coisas que nós podemos ver, mas naquilo que é eterno. Jesus tinha um plano muito maior, Deus tinha um plano infinitamente maior. Que nós possamos, mesmo não compreendendo como os discípulos não compreenderam nesse momento, que nós possamos fazer parte desse plano, dessa narrativa de Deus na história da humanidade. Feliz Páscoa e que nós possamos lembrar do sacrifício de Jesus nessa data que é uma das mais importantes do cristianismo. Que nós possamos, mais uma vez, olhar para Jesus e nos satisfazermos nele, termos a plena paz em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.